Oi, tudo bem por aí? Estão acompanhando as aulas no nosso canal? Se estiverem gostando, marquem um joinha no vídeo, se inscrevam no canal Oculoplástico HBO, deixem comentários e ativem o sininho para receber as notificações. Hoje o tema da nossa aula é patologias adquiridas das pálpebras. O edema palpebral pode ocorrer por condições locais, como picadas de insetos ou alergias, ou condições sistêmicas, como doença cardiovascular, renal, doença tireoidiana ou vascular. Em caso de um trauma mais grave, pode ocorrer o vazamento de líquor para a órbita e pálpebras, e isso pode mimetizar um edema palpebral. Já o linfedema pode ocorrer se houver interrupção do sistema de drenagem linfático das pálpebras, como após dissecção extensa dos linfonodos do pescoço. A blefarite é uma inflamação subaguda ou crônica da margem palpebral. Ocorre hiperemia da margem da pálpebra, oleosidade, formação de crostas na base dos cílios, entre outras características que a gente vai citar mais para frente. Ela pode estar associada à formação de ordéolo e calásio. Existem basicamente três formas: a seborreica, que é associada ao excesso de oleosidade da pele, seborreia do couro cabeludo e da face, a estafilocócica, e aí a gente tem uma infecção bacteriana das pálpebras como predominante, e uma forma mais posterior, que a gente antigamente chamava de meibomite, que atualmente a gente chama de disfunção das glândulas de Meibomius. Esse slide traz uma tabela para caracterizar os diferentes tipos de blefarites. Na prática, a diferenciação pode ser um tanto complexa, porque a blefarite pode ser mista, mas geralmente existe um predomínio de um tipo sobre o outro. Quanto à localização na margem da pálpebra, a seborreica e a estafilocócica ocorrem na lamela anterior, enquanto a disfunção das glândulas de Meibomius, ou DGM, acontece na lamela posterior. A perda de cílios e poliose, que é o branqueamento dos cílios, é raro na seborreica e ocorre em graus variados na estafilocócica. As crostas têm aspecto mais oleoso ou gorduroso na seborreica e são mais duras e emaranhadas na estafilocócica. Ulceração da pálpebra ocorre na estafilocócica de forma ocasional. Quanto à conjuntivite, na seborreica encontramos injeção leve, reação papilar ou folicular na conjuntiva tarsal. Na estafilocócica, a conjuntivite é papilar e pode haver a presença de secreção mucopurulenta. Na DGM, temos injeção leve a moderada, com reação papilar na conjuntiva tarsal. Pode ocorrer esteratite punctata inferior nos três tipos. Na estafilocócica, a gente pode encontrar ainda infiltrados marginais, vascularização e flictênulas. Na DGM, pode ocorrer infiltrados marginais e panos vascular. E a rosácea está mais associada com a DGM e menos frequentemente com a blefarite seborreica. Na fitiríase, ocorre a infestação dos cílios por Phytiris pubis, popularmente conhecido como chato, que é um tipo de piolho. A transmissão é sexual e ocorre de forma epidêmica. O tratamento deve ser feito com a remoção mecânica dos parasitos. Se usa ivermectina por via oral na dose de 200 mg por quilo, sendo que em adultos a dose padrão é de um comprimido de 6 mg. É importante repetir a dose depois de uma semana, que é o tempo de incubação das lêndias. Além disso, é preciso tratar os outros focos de infecção, como cabelos e pelos pubianos, com substâncias próprias para isso, como o benzoato de benzila e o hexacloreto de gama-benzeno. A miíase é a infestação por larvas de moscas. Quase sempre está associada com más condições de higiene. Pode evoluir para celulite palpebral e orbitária. O tratamento é feito com remoção mecânica das larvas, com pinça ou por expressão, tentando retirar elas vivas sempre que possível, porque a presença de larvas mortas provoca uma reação inflamatória intensa nos tecidos. Nas lesões cavitárias, é importante aplicar substâncias tóxicas para as larvas, e aí existem muitas substâncias que podem ser usadas, dependendo da experiência e da disponibilidade de cada serviço. Além disso, fazemos um curativo oclusivo, porque nem sempre se consegue pinçar todas as larvas num primeiro momento. Elas formam túneis dentro dos tecidos e lá se escondem.
Como elas precisam de oxigênio para viver, elas tentam sair para a superfície. Então a gente pode deixar um curativo oclusivo de um dia para o outro e então retirar as larvas restantes. O tratamento sistêmico inclui o uso de ivermectina, antibióticos e de anti-inflamatórios. A celulite palpebral, também chamada de celulite pré-septal, porque ocorre em estruturas anteriores ao septo orbitário, ocorre principalmente em crianças pré-escolares. A celulite pré-septal não supurativa é a forma mais comum. Ela não está associada nem com infecção cutânea e nem com trauma. Se associa com a disseminação do Haemophilus influenza ou Streptopneumoniae a partir da via respiratória alta por espaço pré-septal via hematogênica. A infecção pelo Haemophilus é considerada grave, afeta principalmente crianças entre 6 e 30 meses de vida. O achado típico é a coloração purpúrea nas pálpebras. Pode haver complicações graves como meningite, epiclotite e pneumonia. A criança deve ser hospitalizada, deve solicitar hemoculturas e ela recebe um antibiótico intravenoso que cubra hemófilos, estrepto e estáfilo, como o cefuroxima. Punção licórica deve ser realizada quando se suspeita de meningite. Em casos de celulites pré-septais leves ou moderadas, em que não se suspeite de hemófilos e que não tenha sinais de gravidade, é possível fazer o tratamento via oral com amoxiclavulonato, por exemplo, sem necessidade de internação hospitalar. A celulite pré-septal pode ser secundária à infecção de pele e anexos por herpes simples, varicela zoster, impetigo, celulite facial ou erisipela, e pode também ser secundária ao trauma, pós-traumática. Os agentes mais comuns são gram-positivos, Staphylo aureus e Streptopiógenes. Em caso de mordidas humanas e de animais, deve-se suspeitar de anaeróbios. Feridas abertas por muito tempo têm infecção polimicrobiana. Quando ocorre contaminação por terra, é preciso cobrir também Clostridium e lembrar de sempre fazer a profilaxia antitetânica. O ordelo é uma inflamação aguda, supurativa e nodular da pálpebra, geralmente causada por germe gram-positivo, quase sempre pelo Staphylo aureus. O ordelo externo ou terçol ocorre quando há comprometimento do folículo piloso, glândulas de Moll ou Zeiss. Quando existe acometimento das glândulas de Meibômios, é chamado de ordelo interno, que pode complicar, eventualmente, com o desenvolvimento de uma celulite palpebral, uma celulite pré-septal. O tratamento do ordelo é feito com compressas mornas, que devem ser aplicadas por 5 a 10 minutos, pelo menos 4 vezes ao dia, sendo que o calor local é o mais importante no tratamento. Podem ser usados colírios ou pomadas de associação também, punção ou drenagem cirúrgica quando necessário, se houver flutuação. Se evoluir para uma celulite pré-septal, pode ser usado antibiótico via oral, geralmente cefalexina. O calásio é a inflamação lipogranulomatosa crônica das glândulas de Meibômios. Ela tem uma associação frequente com rosácea e blefarite crônica, como a gente comentou anteriormente. Neoplasias palpebrais que podem simular calásio são o carcinoma de células sebáceas, principalmente esse, em especial se houver calásio de repetição e blefarite assimétrica. Também o carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, rabidomiosarcoma, tumores metastáticos, entre outros que podem simular o calásio. O tratamento clínico sistêmico do calásio a gente usa principalmente para pacientes que têm calásios recorrentes, calásios de repetição. Tetracycline e azitromicina são as medicações mais utilizadas, não apenas pela sua ação antibiótica, mas por terem múltiplas ações. Elas modulam a expressão de mediadores inflamatórios, inibem a produção de lipase bacteriana e também melhoram o balanço do filme lacrimal. O tratamento cirúrgico envolve a drenagem do calásio e a curetagem da pseudocápsula. Pode ser feito de forma externa, via sulco palpebral, ou interna, via conjuntival.
Na via externa, a gente usa se o calásio for mais anterior, ou pela via interna, se o calásio for mais posterior. Como tratamento alternativo, a gente também pode fazer a infiltração local de corticoide de depósito de acetato de triamcinolona, embora tenha complicação e pode levar à despigmentação da pele. E, além disso, esse tratamento é menos efetivo do que os outros. A síndrome da pálpebra frouxa, ou Floppy Eyelid Syndrome, a gente comentou já no final da aula de ectrópio. Os pacientes têm frouxidão palpebral superior grave. Ocorre eversão palpebral noturna ao tocar o travesseiro. Eles se queixam de irritação ocular, hiperemia, pitose de cílios, perda de paralelismo dos cílios e secreção leve mucosa. Eles têm conjuntivite papilar crônica e a placa tarsal superior é emborrachada, flácida e facilmente evertida. O perfil dos pacientes são homens obesos com apneia do sono e que têm frouxidão dos tecidos da via aérea superior. O tratamento se faz com encurtamento horizontal da pálpebra superior, que pode ser feito com ressecção em cunha, pentágono ou tarsal strip superior. Na síndrome da imbricação palpebral, a gente tem uma pálpebra superior frouxa com uma placa tarsal normal que cavalga sobre a margem da pálpebra inferior durante o fechamento palpebral. Isso vai levar a uma conjuntivite mecânica crônica. O tratamento se faz de forma clínica com lubrificantes oculares e pode ser feito cirurgia, da mesma forma que o Floppy Eyelid Syndrome, com encurtamento horizontal da pálpebra superior. A tricotilomania, que foi tema de questão de prova do CBO esse ano, se refere a um transtorno psiquiátrico mais comumente visto em pré-adolescentes e adolescentes do sexo feminino. Eles têm um desejo repetitivo de arrancar os cabelos, frequentemente cílios e supercílios. É um diagnóstico difícil porque os pacientes costumam negar esse comportamento. Deve-se suspeitar quando observar cílios quebrados e de múltiplos diferentes comprimentos, como da imagem abaixo. O tratamento se faz com aconselhamento dos pais e acompanhamento psiquiátrico. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.